A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso médio em teologia, com o tema Ética Pastoral. Nós já passamos pela primeira aula, onde nós já definimos o termo ética, o termo pastor e falamos também sobre a postura do pastor. Você não assistiu ainda? Coloque aí, Ética Pastoral, primeira aula, que você vai encontrar o nosso vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estamos aqui para gravar estas aulas, mesmo que sejam curtinhas, no nosso canal Crescendo com a Bíblia, para ajudar os nossos alunos que fazem o curso à distância. Então, nós estamos aqui apoiando os nossos alunos. E você que não é meu aluno, mas que gosta da Bíblia, gosta de aprender, aproveite para se inscrever, apertar no sininho para você receber as nossas novas aulas, porque tem muito assunto bom que está chegando aí e eu tenho certeza que você vai crescer muito com a palavra de Deus. Quem sabe, hein, fazer aí um curso praticamente completo, gratuitamente, porque as nossas aulas nós liberamos no YouTube. Então, se você der um ok, dê um joinha aí. Se você se inscrever, você faz com que nossas aulas possam se espalhar para muito mais pessoas e a palavra de Deus com certeza vai falar com muitas pessoas. A aula de hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o pastor e a oração. Você sabia que por você ser um servo de Deus, um pastor, é ético, está dentro da ética pastoral que você seja um homem de oração? Nada disso, hein? Dos irmãos chegarem na igreja e você está na porta conversando. Dos irmãos chegarem na igreja e você está sentado ou em pé conversando. Quando os irmãos chegarem na igreja, o pastor tem que ser a primeira pessoa, tem que estar com seus joelhos dobrados em oração, dando exemplo para a igreja. E você, igreja, viu o pastor orar? Vai orar também. Nada de ficar sentado no banco da igreja ou nas poltronas de bate-papo ou mexendo no celular, hein? Se o pastor está dando um exemplo de oração, você deve seguir o exemplo do seu pastor. Junto ao poder da palavra está o poder da oração. Tão grande é o poder da oração que ela, na verdade, pode mover a mão de Deus e mover o mundo. A nossa oração leva Deus a agir por nós e pela sua obra. Devido ao inestimável valor que a oração tem para a vida do obreiro cristão e para o sucesso do ministério que lhe foi confiado, vale enfocar as seguintes questões. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas só para te ajudar, para que você se encontre na oração. A oração não deveria ser algo difícil, porque a oração é um diálogo com Deus, mas algumas pessoas encontram dificuldade. Então, eu coloquei algumas perguntas para te ajudar. Como eu devo orar? Existe alguma posição? Eu já vou logo te esclarecendo. Você pode orar em qualquer posição. Sentado, em pé, de joelhos, com o rosto no pó, andando, deitado. Eu já falei deitado, vou falar de novo, porque eu já vi muitas pessoas dizendo que não pode fazer oração deitado. Então, coitado daquele que está enfermo, hein? E quanto ao rei Ezequias, que também fez sua oração deitado e ainda virado para a parede. Então, a posição de oração não é importante. O importante é que você ore. Isso sim é importante. Mas a pergunta é, como devemos orar? Primeiro, você deve orar com confiança. Isso está em Tiago 1, versículos 5 e 6. Segundo, você deve orar incessantemente, sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E terceiro, você deve orar com humildade. Mateus 6, versículo 5. Quando eu devo orar? Você deve orar em qualquer circunstância. Não existe na Bíblia, em nenhum lugar, com exatidão, uma circunstância única. Pelo contrário, ela diz que eu devo orar sempre. Onde eu devo orar? A Bíblia não designa um lugar obrigatório. Você pode orar em qualquer lugar. E a resposta está no Evangelho de João, capítulo 4, o diálogo entre Jesus e a mulher no poço, a mulher samaritana. E por quem eu devo orar? Você deve orar por todos os homens. Isso está em Timóteo 2, primeira carta a Timóteo 2, versículo 1. A oração é recurso que Deus tem colocado à nossa disposição
para que através dela possamos pedir a sua bênção em favor dos homens. Por isso a Bíblia nos ensina a orar por todos os homens. Viu só como é importante o pastor estar em oração? E que faz parte da ética pastoral o pastor ter uma vida de oração? Vamos seguir com o pastor e a palavra e depois nós voltamos para o comportamento do pastor no púlpito. Vamos logo para o pastor e a palavra, só para a gente fechar esta parte que são mais curtinhas e mais rápidas, que dá para a gente dar uma corridinha. A capacidade do obreiro cristão de realizar a obra de Deus é proporcional à vivência ou familiaridade que ele tem com a palavra de Deus. É isso mesmo. Quanto mais familiaridade eu tenho, com a palavra de Deus, mais eu me torno capaz de ser um verdadeiro obreiro na casa de Deus. Olha o que o texto da Bíblia diz. Apresenta-te, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Tem na Bíblia um exemplo muito importante de como eu faço para melhorar na minha preparação com relação à palavra de Deus. A primeira dica eu já digo, estudando teologia. Você já está começando certo, se você é meu aluno aí, ou se você é apenas um curioso da palavra de Deus e está acompanhando esse vídeo. Então, você já começou bem. Segunda coisa está no livro de Esdras, no seu capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, que é estudar, e para cumpri-la, que é aplicar o que ele aprendeu na sua vida. E por último, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, que é pregar e divulgar a palavra de Deus. Então a regra de ouro é: primeiro eu leio e estudo a Bíblia. Tudo tem que começar primeiro comigo. Primeiro eu leio e estudo. Depois que eu compreendi o que eu li e estudei, eu devo aplicar na minha vida. Eu devo aplicar os ensinos que eu aprendi. E por último, aí sim, eu devo pregar e ensinar o que eu aprendi para que o crescimento e a alimentação que serviu para mim também sirva para o meu próximo. Deu para vocês pegarem? Gostaram? Então vamos agora para o comportamento do pastor no púlpito, que também é uma das partes que está aqui na nossa apostila sobre o obreiro. E sabe uma outra coisa interessante nessa parte do comportamento do pastor no púlpito? Também tem um pouco a ver sobre o obreiro e o seu temperamento. Nós temos aqui no nosso curso de CPO, curso preparatório para obreiros, uma parte, uma sessão onde nós falamos sobre o obreiro e o cuidado com o seu temperamento. E às vezes o comportamento do pastor ou de um obreiro no púlpito revela muito do temperamento deste obreiro, deste pastor. Eu vou começar lendo aqui a parte do CPO, depois a gente volta aqui para o comportamento no púlpito. A primeira coisa relacionada ao cuidado do seu temperamento é que o obreiro cristão precisa conhecer o seu temperamento e tê-lo controlado. Porque devido ao seu intenso trabalho, que é o trabalho de pastor e de obreiro, ele corre o risco de se deixar dominar por sentimentos incontroláveis que o levem a tratar mal seus familiares e demais pessoas que o cercam por meio de fala, gestos, atitudes e outros atos. Além disso, ao lidar constantemente com pessoas e situações desafiadoras, que não é fácil, o obreiro ou o pastor precisa manter uma postura equilibrada e guiada pelo Espírito Santo, cultivando o domínio próprio e a mansidão. Ter consciência de seus limites e buscar momentos de renovação espiritual e emocional também é fundamental para que não se torne alguém sobrecarregado e insensível, mas sim um instrumento de paz, amor e edificação onde quer que esteja. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Isso está em Provérbios 16,
32. O que esse texto está dizendo? Que o obreiro e o pastor, por estar diante de situações muito desafiadoras, trabalhos muito estressantes, o trabalho de lidar com pessoas, com as suas cargas, e o pastor e o obreiro estão ali para ajudar essas pessoas a carregarem suas cargas, podem afetar o temperamento desta pessoa. Por isso que ela deve estar sempre buscando controlar seu temperamento dentro da direção do Espírito Santo, buscando a mansidão, buscando a paz e também buscando momentos de escape, de alívio e de renovo emocional para que ela possa continuar fazendo o seu trabalho. E nesses comportamentos do púlpito, onde eu falei que envolve também um pouco desse temperamento da pessoa, é conversar no púlpito. Tem muita gente que não consegue se controlar e vive conversando durante o culto. Isso é feio para o pastor, é feio para o obreiro e para qualquer pessoa que esteja no altar. Enquanto alguém está dando uma saudação, o obreiro ou o pastor está ali de tititi, tititi, tititi. Às vezes até atrapalha a pessoa que está ali dando a saudação. A igreja vê o quanto aquilo é deselegante, é antiético, como aquilo causa um ambiente diferente, como se não houvesse ordem, não houvesse respeito por aquele momento onde a palavra está sendo plenada, consideração, né? Então, vamos evitar ficar conversando no altar. Isso. Transitar é outro problema terrível. Nós, brasileiros, temos muito esse hábito de, durante o culto, estarmos transitando o tempo todo pela igreja. Criança, jovem, irmã, e vai no banheiro, e bebe água, e senta, e muda de lugar, e vê alguém, quer cumprimentar. Isso, irmãos, deve ser feito antes do culto começar. Depois que começou o culto, nem no altar deve-se ficar transitando, e nem na nave da igreja. Compostura. O que é a compostura? A forma como eu me porto lá no altar. Ao cruzar as pernas, eu preciso ter cuidados, tanto sendo mulher como sendo homem. Falar eloquentemente. Fala eloquente. Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que eu estou lendo no lugar diferente. Ter cuidado com a fala para manter os bons hábitos e os bons modos da educação. Todos gostam de assumir uma posição bem cômoda, e isso mostra com que a nossa compostura seja digna e correta, coerente com o ambiente. Então, aqui na apostila vai dizer o seguinte, que a forma com que eu me sento, eu preciso me lembrar de onde eu estou, que eu tenho que saber que eu estou diante de um público, que é a igreja, eu estou num momento solene, que é um culto. Então, a minha postura ao sentar não é como se eu estivesse num lugar para eu ficar bem à vontade. É como se eu estivesse na minha casa, ou assistindo um filme, no teatro. Eu preciso lembrar de onde eu estou. Eu devo falar com eloquência, falar com educação. Meus gestos devem ser gestos moderados, porque eu não estou em qualquer lugar, mas eu estou diante de uma celebração, de algo que é uma celebração religiosa que exige muita honra, exige muita ética, muita graça e muito respeito. Voltando aqui a falar dos gestos, ele fala para você não fazer gestos ríspidos, apontando o dedo, nem para cima, nem para baixo, nem para as pessoas. As palavras nunca devem ser palavras muito grossas, muito sisudas, como se você estivesse brigando com uma igreja, nem também serem o inverso de você fazer as pessoas rirem como se você estivesse num show de humor, para que as pessoas teriam que estar sempre dando gargalhadas. Você precisa lembrar que ali é um lugar de respeito, é o altar do Senhor. As apresentações, os obreiros, quando forem se apresentar, precisam estar vestidos de forma decente, ver se a gravata está bem alinhada, se o cabelo está penteado, se as suas roupas não estão extravagantes
ou sujas, ou rasgadas, ou se os seus sapatos estão bem limpinhos, se as meias não estão trocadas, se você não está assim, né, com o cabelo um pouco muito grande ou uma barba muito grande, para que você possa estar alinhado e honrar ao Senhor também com a sua aparência. As palavras, novamente, voltando a falar sobre as palavras, falando para você ter cuidado, para não ficar censurando pessoas, apontando defeito de terceiros, ou acusando pessoas, né, jogando indiretas, desabafando, colocando ali as suas indiferenças. Também não é bom apresentar queixas no momento que você está tendo a oportunidade de dar uma saudação, você ir falar sobre as suas queixas e ali diante da igreja despejar tudo o que você está pensando. Esse tipo de atitudes são antiéticas e você acaba esquecendo do lugar onde você está, que é um lugar de adoração e de louvor a Deus. Que Deus nos ajude a realizarmos o seu trabalho ali no púlpito com ordem e decência. E isso é muito, muito importante. Vamos então para o próximo, e o próximo é os perigos que rodeiam o obreiro, o ministro. E eu também quero aproveitar nessa parte dos perigos que rodeiam o ministro e falar novamente sobre o nosso CPO, onde nós temos aqui uma parte onde nós falamos sobre o obreiro e o cuidado com o sexo oposto, é isso mesmo. Embora sendo a igreja um jardim fechado, né, está lá em Cantares 4:12, Satanás vive diuturnamente rondando a vida do obreiro, buscando uma brecha para ele entrar. Ele sabe que derrubando o obreiro, uma boa parte da igreja fica desorientada. Quando fala obreiro aqui, é o pastor. Sendo assim, o pastor precisa se precaver contra uma série de ataques do inimigo, o que faz parte de uma boa ética. Então, aqui na nossa apostila de CPO, onde eu coloquei o obreiro e o cuidado com o sexo oposto, eu falo dessa forma. Essa é uma área que requer muita vigilância do obreiro. O obreiro não deve exceder em suas ações e demonstrações de afeto com as mulheres. Mesmo que você, pastor ou obreiro, seja uma pessoa extremamente extrovertida, carismática, você não deve exceder, você tá entendendo? Exceder na sua demonstração de afeto para com as mulheres, porque eu tenho certeza que os maridos delas não vão gostar. Vai ser estranho para elas também e vai ficar feio para você. Deve evitar falar com demasiada liberdade ou segurar a mão dela por um tempo desnecessário para cumprimentá-la. Vai parecer estranho. Mesmo que você não tenha maldade, você faça isso com muito amor e carinho e respeito, como se ela fosse sua filha ou sua irmã. Ainda assim, não deve ser feito. Não deve ter uma demasiada liberdade, nem para brincadeiras, nem para toques, nem para estar segurando a mão além do tempo necessário. Senhoras idosas devem ser tratadas como se fossem sua mãe, e as da sua idade como se fossem suas irmãs. As mais novas como se fossem suas próprias filhas, e só, nada de intimidade, nada de abraço, de beijo, de coisas além disso. Porque não são mãe, não são irmãs e nem são filhas. É como se fosse. Sempre que tiver de tratar algum assunto com uma irmã, tenha um obreiro de sua confiança ou sua própria esposa lhe acompanhando. E isso te ajudará a não levantar nenhuma suspeita contra a sua moral entre os demais membros da igreja. Deu para você entender? Tudo tem que ser feito com ordem e decência, com vigilância, porque qualquer brecha que for aberta, o inimigo pode te atacar. E aí tem a parte, quando ele coloca aqui os perigos que rodeiam o obreiro, o primeiro é o sexo oposto. O segundo são as finanças, é a parte do dinheiro. Ele diz que alguns servos de Deus precisam entender que alguns princípios da Bíblia sobre o dinheiro são justamente para não torná-lo escravo do dinheiro. Existem algumas pessoas que se sentem tentadas quando ela está ali tendo que trabalhar com as finanças da igreja. Ele acaba sendo tentado a pegar ali, né, uma porçãozinha para ele. Essa pessoa teria que aceitar Jesus de novo, se converter. Então, mas como nós estamos falando sobre os perigos que cercam o obreiro, esse é um dos perigos. O obreiro e suas finanças. Muitos obreiros que
são excelentes obreiros acabam naufragando devido à sua incapacidade de administrar suas finanças. Porque o que leva uma pessoa a passar a mão em algo que não é dele? Muitas vezes é o seu mau caráter, ele não é convertido verdadeiramente. Mas existe casos onde é a má administração financeira desta pessoa, onde ela diz assim, bom, como sou eu que estou administrando isso aqui, eu vou pegar para me ajeitar aqui, né, me organizar aqui na minha vida que está uma bagunça, depois eu devolvo, né, eu vou pegar emprestado do Senhor, da igreja, depois eu devolvo. E olha, é o laço que o inimigo armou e você caiu. Uns se tornam avarentos, fazendo do dinheiro a razão maior da sua vida, enquanto outros, aproveitando do crédito fácil, acabam se endividando além das suas possibilidades. Um obreiro deve ser previdente para uma eventualidade ou para uma velhice, formando o hábito de poupar para o futuro. O que eu quero dizer aqui quando eu fiz o obreiro e suas finanças? Eu quis trazer a parte onde o obreiro precisa manter suas finanças organizadas, suas finanças pessoais. Por quê? Da forma como ele trata as suas finanças pessoais, ele vai tratar as finanças da igreja. Do jeito que ele está todo enrolado nas finanças pessoais dele, ele vai se enrolar com as finanças da igreja. Ele vai querer pegar parte para ajudar ele, porque ele acha merecedor. Ele diz que depois vai devolver para Deus. Aí ele se enrola mais ainda, porque aí rouba de Deus e aí vem justamente a punição. Não tem como prosperar. Depois vem a parte de que é refletido. Se eu não sei administrar as minhas próprias coisas, como eu vou administrar as coisas de Deus? Isso é bíblico. A palavra de Deus diz: se eu não cuido dos meus, se eu não cuido dos da minha casa, se eu não cuido da minha própria família, se eu não sei cuidar daquilo que é meu, como eu posso cuidar da igreja de Deus? Irmãos, eu preciso aprender a cuidar das minhas coisas, das minhas finanças, da minha família, como tratar bem minha esposa, como tratar bem meus filhos, como cuidar do meu temperamento, como cuidar da minha saúde, como cuidar da minha aparência. Tudo que eu faço para mim, que eu organizo, que eu cuido, isso se reflete na igreja. Eu vou querer que a igreja seja organizada, limpa, bonita, cheirosa. Eu vou tratar bem as irmãs, eu vou tratar bem os obreiros, vou tratar bem as crianças. Eu vou cuidar bem das finanças da casa de Deus, assim como eu faço da minha casa. Tudo se reflete. Se você é bagunceiro com as suas coisas, se você for cuidar das coisas de Deus, vai ser uma bagunça. Por isso que o propósito aqui da lição foi ensinar o obreiro a cuidar das suas finanças, aprender como organizá-las, para também fazer o mesmo com a casa de Deus. Então, eu trago aqui na apostila um conselho do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu deixo aí a referência para você adquirir, e onde nesse livro tem as 7 lições para a falta de dinheiro. Eu vou só passar por cima. Se você tiver curiosidade de ver esta aula de forma mais aprofundada, está aí no YouTube. Você coloca CPO, o Obreiro e Suas Finanças, que vai aparecer no nossa aula completa falando sobre este tema. E diz assim: a primeira solução é comece a fazer o dinheiro crescer. E a primeira forma, quanto eu faço para isso, é guardando um pouco de tudo que eu recebo, separando uma parte e juntando. Segundo ponto, controlando os meus gastos, é onde entra aquele velho orçamento, pode ser no papel mesmo. Será que eu estou gastando demais com isso? Será que eu estou gastando demais com aquilo? E você só vai conseguir ver isso se você colocar na ponta do lápis. Terceira solução: multiplique seus rendimentos. Sabe aquele dinheirinho que você foi guardando de pouquinho em pouquinho, que já tem um certo montante porque ele cresceu? Agora você vai fazer uma aplicação para que ele possa render. Pode ser nas caixinhas do Nubank, do Inter, de todos esses bancos digitais que rendem por dia. Pode ser no investimento. Tudo isso é possível, tem vídeo no YouTube ensinando, não tem ninguém hoje em dia que diga que não sabe fazer e não tem dinheiro para fazer, porque dá para fazer até começando com R$10. Quarta,
Proteja seu tesouro contra a perda. Aqui vai falar sobre seguro, você assegurar suas coisas. É tão interessante, as pessoas muitas vezes acreditam, né? Entregam os seus investimentos a pessoas que não são de confiança, entrega seu dinheiro que você está guardando em joguinhos, irmãos, joguinhos do celular, nesse tigrinho e tantos outros aí, entregando a sorte, que sorte não existe, é tudo uma máfia para pegar o seu dinheiro, e você pega seu dinheirinho que com tanto custo você juntou e joga nesse negócio, fazendo com que você perca tudo, acreditando que você iria dobrar. Tudo isso são coisas que você aprende se você estudar e se você tiver temor a Deus e não entrar por esses caminhos. A quinta solução, faça do seu lar um investimento lucrativo. Muitas coisas podem trazer um bom rendimento, um bom dinheiro extra, você utilizando sua própria casa, vendendo gelinho, alugando sua garagem, fazendo uma vendinha, você mesmo criando alguma coisa dentro da sua casa para vender, fazendo marmitex, tantas coisas que você pode fazer dentro da sua própria casa como renda extra, que não precisa, gravando vídeo no YouTube, pregando a palavra de Deus, ensinando alguma coisa para alguém, para te render alguma coisa. Isso tudo, irmãos, você pode fazer de dentro do seu lar. Sexta solução, assegure uma renda para o futuro, guarde um dinheiro em algum lugar onde tenha um resultado lucrativo, um investimento, um negócio que possa render para você no futuro uma aposentadoria quando chegar a sua velhice. Tem também a questão dos seguros, eu falo muito sobre seguros, para você estar ali garantindo, não só caso você venha a faltar, mas também caso venha acontecer alguma coisa com você no sentido de invalidez. E isso também vai te ajudar muito no futuro. E por último, aumente a sua capacidade para ganhar. E isso acontece, sabe como? Estudando, onde quando você pode aumentar seus conhecimentos, se tornar habilidoso, fazer cursos, aprender algo novo. Tudo isso vai fazer com que a sua capacidade de ganhar dinheiro seja aumentada. Eita, coisa boa! Se quiser se aprofundar mais, assiste o nosso vídeo lá no YouTube com o tema CPO, o obreiro e suas finanças. E para a gente terminar, nós temos ainda uma última partezinha aqui, onde ele fala sobre o obreiro e a política. Essa parte é bastante delicada. A gente sabe que existem igrejas que não acham ético a misturar religião com política e acredita que os nossos irmãos, tanto pastores como demais obreiros, não deveriam se candidatar. Mas, sem a política, não há administração pública, não há aplicação de lei, não há justiça social, não há organização da sociedade e muito menos desenvolvimento. Algumas pessoas dizem que exercer cargos públicos é pecado. Mas onde está o pecado em praticar a política? O pecado é um mal cósmico e ele atua em todos os segmentos da sociedade. Ele está na medicina, na economia, nas forças armadas, na escola e até mesmo na igreja, na religião. O pecado, ele atua onde encontrar lugar. Na política, o pecado está presente na vida dos homens corruptos, opressores, enganadores, mentirosos, exploradores. Tais homens não são verdadeiros políticos, mas politiqueiros e fazem da boa política uma politicagem. Eis aí a necessidade de termos homens verdadeiros políticos. De termos homens verdadeiramente políticos, homens comprometidos com a verdade, governando em prol de uma sociedade justa. E a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isto está em Salmos 33, versículo 12. Eu não sei se você concorda com o crente, né, se envolver com a política. É claro, não deixando de ser crente, não se corrompendo, mas mantendo-se fiel à verdade, à honestidade, para mudar este país. Nós temos exemplos de grandes homens de Deus na Bíblia que foram políticos, como Neemias e Daniel. Eles são os nossos exemplos. José também, que foi governador do Egito, homens que não se contaminaram. Então, que eles possam ser o exemplo para os nossos obreiros e pastores que têm essa aspiração, sentem esse chamado de trabalhar em prol de uma vida pública, levando não só o seu bom testemunho, como também levando uma vida melhor para uma cidade, para uma sociedade ali onde ele está.
vivendo, seu bairro e, quem sabe, até o país. Eu não sou contra, é necessário que haja bastante vigilância, muito temor a Deus, muita, como a palavra de Deus diz para Josué, seja forte, corajoso, tem de bom ânimo, porque é um lugar muito ruim, mas ainda assim, eu acredito que há sim a possibilidade de terem bons políticos cristãos, verdadeiros e honestos. Alguns acham que é uma utopia, mas eu acredito que pode ser real sim. E você, o que acha? Você concorda, discorda? Coloca aí nos comentários para eu saber a sua opinião, que você possa ter, se você tiver gostado, meu desejo é que você possa ter gostado. Mas se você tiver gostado dessa aula, dê um like, se inscreva se não é inscrito e até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.